A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Aqui fala da transmissão, que a gente vai fazer um bate-papo hoje, podcast, do Educador Cristão, da página Conectando em Cristo Jesus. A gente tem um convidado de hoje, que é o pastor Wellington Carvalho. E a gente vai fazer comentários sobre o segundo trimestre de 2024, com a iniciação das aulas com o tema A Carreira que nos está proposta, na EBD, escrita pelo pastor Osiel Gomes, e que está aqui presente, e que vai fazer uma breve apresentação, é o pastor Wellington. Ele vai nos ajudar, vai comentar, e a gente vai falar sobre a Bíblia hoje, sobre a Palavra de Deus, e vamos aprender, vamos construir um caminho junto com esse novo trimestre. E eu quero agradecer todo mundo que está presente, todo mundo que está assistindo. É a nossa primeira live, existe um nervosismo, existe também os erros aqui da gravação, da edição. Peço que os irmãos tenham paciência, mas fique com a gente para aprender sobre a palavra de Deus. Eu vou pedir para que o pastor Wellington faça uma apresentação, faça um breve comentário sobre a vida dele, sobre o pastoreio, sobre a trajetória do nosso pastor Wellington aqui na carreira, na caminhada e seguindo a Cristo. Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus. É sempre prazeroso, né, estar com vocês, e desta feita nós estamos aqui com o diácono Charles nessa belíssima iniciativa, nesta primeira aula, podemos assim falar, nesta live, com o objetivo de tratarmos desse trimestre, segundo trimestre de 2024, das lições bíblicas CPAD, onde nós estaremos estudando a carreira que nos está proposta. O subtítulo desta lição é O Caminho da Salvação, Santidade e Perseverança para Chegar ao Céu. Eu sou seu irmão em Cristo Jesus, pastor Wellington Carvalho da Silva. Nós louvamos a Deus por a chamada de Deus em nossa vida, já servimos a Deus ali no Belenzinho, servimos a Deus ali no estado do Pará, em Tucuruí, e estamos aí, trabalhando para o reino de Deus, construindo e sendo construído a partir da palavra do Senhor. Nós temos aí pela frente, diácono Charles, 13 lições. Nós temos aí 13 lições que vão permear desde o início da caminhada, com a última lição, a cidade celestial. Então é uma trajetória da salvação. Inicia-se com o chamado da salvação e concluirá-se com a glorificação. Um assunto bastante vasto, né? Bem trabalhado, bem produzido. E temos aí pela frente o nosso comentarista, pastor Osiel Gomes da Silva. Pastor Osiel Gomes da Silva é pastor presidente lá da Assembleia de Deus Tirirical, fica ali em São Luís do Maranhão, uma belíssima igreja. Eu a conheço, eu estive visitando a igreja. Ele está doutorando-se em teologia, tem aí um vasto currículo, uma bagagem bem interessante, e ele traz uma proposta. A proposta dele, se olharmos a revista, ela é bastante bíblica. A proposta que ele traz para nós é uma proposta bíblica, e nós contamos com você. Não saia daí, fique por aí, porque teremos aí muito comentário, teremos com certeza muitos subsídios, muita informação a respeito deste assunto. Vamos lá, diácono Charles, vamos tocando aí. Vamos, como ele disse, vamos deixar de lado o nervosismo, vamos deixar de lado aí, né, esse medo de falar para as câmeras, e vamos falar porque tem muita gente ansiosa, aguardando o alimento do céu, a palavra viva, a palavra de Deus, para a sua elevação espiritual. Amém, pastor. E como é de costume, né, antes da gente iniciar o tema, é interessante a gente iniciar também com uma oração, né? Para que o Espírito Santo possa estar em volta de nós, estar sobre nós, e que nós podemos conduzir essa lição, esse tema, para que as pessoas também tenham entendimento, que o Espírito Santo possa dar discernimento e entendimento da palavra de Deus. Então oremos. Santo e eterno Deus, Pai Celestial, te agradecemos, ó Senhor, pela rica oportunidade de estar na tua presença, Senhor, de estar reunidos para aprender da tua palavra.
Senhor, somos pequenos, somos singelos, mas que teu Espírito Santo possa nos cobrir de poder. Que possamos, Pai Celestial, levar com dignidade, com honra a tua palavra e com clareza e transparência. Aqueles que estiverem nos ouvindo, nos assistindo, que possa receber esta mensagem e que a maior missão, Senhor, dada para nós, possa ser cumprida e que seu evangelho possa alcançar, Senhor, vidas, casas, pessoas, Senhor, além do horizonte dessa transmissão. E assim agradecemos pelo santo nome do seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Pastor Wellington, eu acho interessante esse tema aqui. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o panorama desse terceiro trimestre. Como vai ser levado, quais são os temas das lições, qual é o enredo geral para que aqueles que sentar, aprender, debruçar sobre essa lição, sobre a palavra de Deus, vai aprender. Qual é o maior aprendizado desse novo trimestre? Muito bem. Nesse trimestre nós temos aí pela frente, como já falamos, o título, né, de capa, e já na capa da nossa revista, é bem interessante, porque nós temos aí um casal e uma filhinha. Então nós temos aí uma família trafegando, né, no caminhar de uma estrada, indo a um alto monte, e a gente não consegue enxergar o fim deste monte, mas consegue observar que há um caminho a ser percorrido e a família está nesta caminhada. Por isso o título é A Carreira que nos está proposta. Eu acredito que o pastor Osiel, quando elaborou esse assunto, ele tenha em mente Hebreus capítulo de número 12, né? Lá no versículo de número 2, que diz que nós devemos ter assim, em alta estima esta carreira que nos foi proposta, porque estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. E quando ele coloca aí o subtítulo, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu, ele faz aí uma trajetória, desde a crer em Cristo até a glorificação do corpo, que vai culminar no arrebatamento da igreja. E se observa aí, Charles, bem interessante, é que na lição de número 1, nós temos aí o início da caminhada. A proposta, né, é iniciar-se uma caminhada, essa nova vida, este novo caminhar com Cristo. E quando a gente inicia essa caminhada com Cristo, a gente tem pela frente um vislumbre de que a caminhada vai ser fácil, que vai ser tranquila, que vai ser favorável. Mas aí surge a lição de número 2. E na lição de número 2 ela diz que a escolha que fizemos é por uma porta estreita. Então veja, nós iniciamos uma caminhada e já deparamos com uma porta. E essa porta é estreita. Agora, porque essa porta é estreita, logo após essa porta tem um céu deslumbrante. Tem um céu a ser conquistado, que é o destino do cristão. Se nós olharmos aí, assim de bate pronto, nós temos que nas 3 primeiras lições, nós temos o tema de capa já cumprido. O caminho da salvação, a santidade, que vai falar da porta, e o céu, que é a perseverança para chegarmos aos céus. Então nós temos aí já no subtítulo da lição, dentro das primeiras 3 lições, já vai abordar isso. Portanto, a gente deve entender que a lição, essas 3 lições estão divididas em 3 blocos. E esses 3 blocos, eles precisam ser compreendidos para que possamos ter realmente um aproveitamento, um aprendizado. Então você aluno, você que é professor, que durante esse segundo trimestre vai se debruçar sobre a palavra de Deus e estudar, essa será uma aula prática, uma aula vivencial, uma aula de bastante relevância para a caminhada cristã. Se você tem dúvidas, se você, por alguma razão, ainda não entendeu o processo salvífico da cruz, a obra salvadora de Cristo, esse é um trimestre que vai permear e trazer bastante informação para que você possa entender qual a trajetória, desde o início em que Cristo te recebe até o momento em que o seu corpo será glorificado. Assim, uma visão bem panorâmica, né? Só para a gente dar os primeiros passos, é o que eu chamo de quebrar o gelo, né? Quebrar o gelo. Amém. Um ótimo panorama, né, para a gente iniciar esse trimestre. E você que está assistindo,
a gente sempre vai estar publicando os vídeos no sábado sobre o tema, para a gente discutir, para a gente debater, para a gente também aprender e para a gente evoluir nessa caminhada. E é interessante que a lição número 1 já é o start, é o início da caminhada. E ela vai ocorrer amanhã nas igrejas que adotam a CPAD, a revista da Escola Bíblica Dominical. E a gente já começa com o texto áureo. Texto áureo é João 3. Então, o comentarista da revista aqui, o Zé Gomes, ele vai tratar sobre João 3, que é Jesus se encontrando com Nicodemos. E já inicia dessa forma: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O texto áureo já é impactante, em João capítulo 3, no versículo 3. Eu não posso ver a Deus se eu não nascer de novo. É o início dessa caminhada, Wellington, que você pode comentar, que você pode acrescer, porque o texto base dessa aula vai começar em João capítulo 3, do verso 1 ao 8. Qual é a intenção, qual é o propósito do comentarista ao trazer... para trazer essa referência bíblica para essa lição? É importante a gente observar isso aqui, Diácono Charles, porque o pastor Osiel, com certeza, quando ele aborda a primeira lição, quando ele traz a fundamentação bíblica, e aí ele baseia-se exatamente em João capítulo 3, porque no João capítulo 3 se observa um religioso que pouco entendia, ou quase não entendeu, sobre o novo nascimento, essa vida nova com Cristo, esse nascer do alto, né? E aí o pastor Osiel traz exatamente essa ideia. E aí no textuário, como você bem destacou, que é Jesus respondendo. Se Jesus está respondendo é porque houve uma pergunta. E aí aqui é uma conversa entre Jesus e Nicodemos. E Jesus está perguntando respondendo a ele, né, a indagação dele, que ele se aproxima de Jesus e chega para Jesus e diz assim: mas escuta, nós sabemos que o Senhor é enviado de Deus, que Deus está contigo, porque nós somos testemunha dos seus sinais, os sinais que o Senhor opera, e o Senhor não faria isso se Deus não fosse contigo. Nesse momento, Jesus interpela Nicodemos e vai dizer para ele: olha, Nicodemos, é interessante a tua abordagem, a tua curiosidade em querer saber sobre os sinais, mas se tu quer iniciar uma caminhada comigo, só há um meio, é nascendo de novo. E aí cria-se uma dificuldade na mente do Nicodemos para entender o que é o nascer de novo. Outra informação interessante do texto é que o texto vai dizer que este novo nascimento nos possibilita, abre em nós esta perspectiva de enxergarmos o reino de Deus. Não é de entrar, é de enxergar o reino, porque esse novo nascimento vai ser um novo em tudo. Nós vamos aprender a falar a partir de Jesus, aprender a ouvir, aprender a ver, aprender a agir, aprender a decidir a partir de Jesus. Então, quando a gente aprende a partir de Jesus essas coisas, é claro, nós vamos ver o reino de Deus, que é o seu governo, o seu domínio, a sua direção. Então, o pastor Osiel Gomes, quando ele aborda o texto áureo, que é o texto ouro, exatamente ele vai buscar a informação sobre este novo nascimento. E a figura ilustrativa da lição 1, ela é emblemática, porque existe uma estrada de ferro, não é? E aí podemos imaginar, vamos viajar aqui nesta imagem, é uma estrada de ferro, e nós sabemos que quem anda sobre os trilhos é um trem. E no Brasil nós não temos trem-bala. Então os trens, ele anda vagarosamente, é uma viagem lenta. Então ele quer dizer que esta caminhada com Cristo, este início da caminhada ou início da carreira, não é uma carreira para velocista, é uma carreira para resistência. É para quem faz uma maratona. Então a maratona vai buscar resistência, não é assim um corredor de 100 metros rasos. Não, isso aqui é uma maratona de 42 quilômetros.
Então é resistência, é estratégia, é a capacidade de resiliência, é todo esse conjunto. Então a caminhada com Deus é uma caminhada de resistência, é uma caminhada de perseverança, é uma caminhada de superação, porque você precisa se superar, a caminhada é longa, o trajeto é longo e você precisa constantemente estar. Agora observe que na imagem ilustrativa, no final tem uma cruz, o símbolo do Calvário, o símbolo do encontro com Cristo. Então, essa trajetória dificultosa, lenta, às vezes com algumas paradas em algumas estações, entra pessoas estranhas, sai pessoas estranhas, entra bagagem, tira bagagem, e essa é a caminhada cristã. O final dela vai ser sempre em Cristo Jesus. Este é o objetivo aí do pastor Osiel no quesito texto áureo, Diácono Charles. Amém. Em conclusão, então, que podemos chegar é que a caminhada com Cristo não é fácil. E é interessante que, ao analisar aqui a primeira lição, a gente sabe como a CPAD geralmente trabalha, e ele coloca 3 tópicos para que a gente possa ter a base para seguir e aprender aqui a lição. O primeiro tópico que eles utilizam é a caminhada com Cristo. O segundo é um novo nascimento. E o terceiro tópico é o Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. O primeiro tópico, ele vai ser subdividido, né? Vai ter 2 subtópicos aqui para poder a gente tratar sobre o assunto a caminhada com Cristo. O primeiro é compreendendo os 2 caminhos. E a lição propõe que a gente tem 2 caminhos a ser seguido. A primeira é o caminho natural, o caminho da vida humana. E a segunda opção é a vida com Cristo. O início dessa caminhada, pastor Wellington, ela é dividida. Sim. Queria que o senhor pudesse explicar para a gente essa divisão, esses 2 caminhos a ser seguidos. Por que ela é dividida a vida natural e por que ela é dividida com a vida com Cristo? Como essas 2 vidas? Elas são divididas e são paralelas, onde não se cruzam? Ou elas podem ser juntas? Eu posso ter uma vida natural e uma vida com Cristo? Como que é esse caminho? Esse caminho, eles são paralelos? Muito bem essa abordagem, né? O tópico primeiro, que traz aí o título A Caminhada com Cristo, e aí o pastor Osiel foi feliz quando ele disse que nós devemos compreender os 2 caminhos. É uma pergunta até interessante, o porquê de 2 caminhos, né? Então isso remete a nós refletirmos que nós possuímos 2 vidas, né? Nós temos 2 vidas. A primeira vida é a vida humana, a vida natural, esta vida física que nós vivemos no mundo, mas também nós somos seres espirituais. Então nós temos uma vida espiritual. E aí nós precisamos compreender entre esta vida humana fisicamente, né, que é gerada biologicamente a partir do relacionamento entre um homem e uma mulher, e aí é onde tem a fecundação de um óvulo e tudo mais, onde gera, né, este ser, e aí nós chegamos ao mundo, mas é ao mundo físico. E neste mundo físico nós vamos aprender a andar, a falar, a ver, a decidir, aonde nós traremos, né, o DNA dos nossos pais, e aí precisamos formar na trajetória da vida todo o arcabouço para desenvolvermos o nosso relacionamento com este mundo. E aí, da mesma forma, ele coloca que esta vida com Cristo é uma vida espiritual, é uma vida que vem de cima, é uma vida que vem do alto. E esta vida também, ela traz a ideia de um novo nascimento, porque nós vamos reaprender espiritualmente a viver em relacionamento com Cristo, em relacionamento com as pessoas. Então nós precisamos, em algum momento, entender que a vida humana, ela anda paralelamente com a vida espiritual. Eu costumo até dizer que quando a vida espiritual vai bem, a vida física vai bem, mas o inverso nem sempre é verdadeiro. Nem sempre quando a vida física está bem, a vida espiritual vai bem, porque o peso maior é da vida espiritual sobre a vida humana. Por isso que Deus, quando ao criar o homem, e aí nos remete à ideia do Gênesis, capítulo de número 2, que Moisés escreve para nós, dizendo que Deus soprou na narina do homem, né, e o fez alma vivente.
Observe que ali, ao soprar nas narinas daquele boneco informe, ele é gerado um ser humano. E aquele ser humano vem à vida com um corpo para lidar com o mundo físico, mas ele torna-se uma alma vivente, então ele torna-se um ser também espiritual. Mas aí nós temos um problema. O problema é que o homem vai pecar. E quando o homem vai pecar, ele perde esta vida espiritual. Então nós temos o seguinte: o homem é gerado, quando ele peca, o homem é degenerado, mas quando ele vem a Cristo, o homem é regenerado. Então essa regeneração é o que nós chamamos aí de nova vida, novo nascimento com Cristo. Andam juntas, mas uma não perpassa a outra. Só que a vida espiritual ela tem uma influência sobre a vida física, a vida terrena, a vida que nós vivemos aqui embaixo. Perfeito, pastor. O segundo subtópico do primeiro, do principal, ele vai trazer uma informação interessante. Os 3 companheiros da nossa caminhada. Então, quando decidimos caminhar com Cristo, aparentemente, o que a lição está nos propondo aqui, que nós ganhamos 3 companheiros nessa nova caminhada. Quem são esses 3 companheiros? Quais as funções de cada companheiro nessa nova caminhada, pastor? Como nós falamos há alguns minutos atrás, nós estávamos mortos nos nossos pecados, conforme Efésios capítulo de número 2. O Cristo vem ao mundo com a perspectiva de nos fornecer esta nova vida. Nós passamos a crer em Cristo como nosso Salvador e Ele é constituído como nosso Senhor. Neste momento é operado na vida daqueles que creem em Cristo a justificação, ou seja, legalmente ele é declarado justo. Então toda dívida, toda complicação que ele tinha com o pecado, a partir do momento que ele é justificado, ele passa a ter, digamos assim, uma ficha limpa. Ele passa a ter um nome limpo perante os céus. Quando ele passa a ter este nome limpo, Paulo escreve para nós em Romanos capítulo 5, dizendo que justificado pela fé, nós temos paz com Deus. Olha que interessante. O pecado nos afasta de Deus, porém, a graça salvadora nos aproxima de Deus. Só que aí tem um peso isso. O peso é, todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, neste momento eles são constituídos filhos de Deus. Então o primeiro ser, ou o primeiro companheiro da caminhada é Deus, que é constituído nosso Pai, porque cremos em Cristo e fomos constituídos filho por adoção de Deus. Então o primeiro companheiro, o Pai, porque nós fomos constituídos filhos por adoção. O segundo companheiro que nós temos nessa caminhada é o próprio Filho, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso companheiro ininterrupto, ele é o nosso Emanuel, ele é o Deus conosco. Então o nosso Salvador, o nosso Senhor, também passa a fazer companhia conosco nessa trajetória, nessa caminhada. E por último, nós temos o maravilhoso Espírito Santo. Esse é o terceiro companheiro da nossa caminhada. E qual é o papel do Espírito Santo nessa caminhada? O papel do Espírito Santo nessa caminhada é trazer à nossa mente todos os ensinos de Jesus, tudo que Jesus ensinou, nos lembrar constantemente no nosso espírito que nós somos filhos de Deus, nos dar consciência de quando erramos, de quando falhamos, necessitamos de corrigir, de consertar. Então, o Espírito Santo ele age em nós como um conselheiro, como um amigo bem próximo, assim, bem ao lado, bem fiel, que ele é que vai nos dar as coordenadas para a gente poder caminhar e trilhar os ensinos de Jesus num relacionamento perfeito com o nosso Deus, que é o nosso Pai. Amém. Então nós aprendemos, quando você decide caminhar com Cristo, você não está sozinho. Olha que coisa maravilhosa. Às vezes eu acho que muitas pessoas, pelos problemas, pela alma ferida, pela depressão, elas acabam se isolando, acabam se sentindo sozinhas e abandonadas. Mas aquele que tem Cristo, aquele que caminha com Cristo, nunca está sozinho. Você pode se apoiar, você pode clamar que o Espírito Santo, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo está contigo nessa caminhada.
eles são a sua fortaleza, eles te dão ânimo para o desanimado, ele levanta o caído. Esse é o nosso Deus. Amém? Glorificado é o nome de Deus. No segundo tópico, o principal, ele vai trazer um tema bem objetivo e claro, é o novo nascimento. E no subtópico seguinte, seguindo ele vai trazer o primeiro aqui, por que precisamos do novo nascimento? É interessante essa pergunta, pastor, porque a gente observa que tem muitas pessoas, principalmente aqueles que têm a teologia liberal, ou a hipergraça, aquele que decide, aquele que escolhe a seguir a Cristo, reconhecer Cristo como seu único e salvador, mas ele não segue uma doutrina que é estipulado pela própria Bíblia. Não é a doutrina local, não é a doutrina da igreja, mas a doutrina das Sagradas Escrituras. Por que nós precisamos de novo? E por que existe esse combate da hipergraça, aonde a pessoa ela se converte, mas ela continua praticando aquilo que nós consideramos que é mundano e não agrada a Deus? Eu acho que essa pergunta é interessante, porque a gente precisa enfatizar por que é importante um novo nascimento. Muito bem. Por que precisamos de um novo nascimento? Se voltarmos novamente à história, nós vamos perceber que todos os seres humanos, eles partem a partir de um tronco genealógico que nós sabemos que é Adão. Então, Adão é o pai de todos os seres humanos. É a partir de Adão que nós somos gerados. Só que todos os seres humanos foram gerados a partir do pecado de Adão. Então, o Adão peca, logo que Adão peca, é a partir deste momento é que ele vai gerar filhos. E quando ele gera filhos, todos esses filhos nascem com a natureza decaída, a natureza pecaminosa, a natureza rebelde de Adão. E aí, porque nascemos desta forma, nós nascemos mortos espiritualmente. Não é? Quando nós citamos Efésios capítulo de número 2, nós nascemos mortos espiritualmente. Por esta é a necessidade que vem a calhar da necessidade de termos um novo nascimento. Por que um novo nascimento? Porque nascemos fisicamente, mas nascemos mortos espiritualmente e agora precisamos de um novo nascimento. Que novo nascimento é esse? É o nascimento espiritual, o nascimento do alto, o nascimento que vem a partir do Cristo, o nascimento que vem a partir de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vai nos informar que estávamos mortos, mas fomos ressuscitados para crermos em Cristo. Então nós precisamos nascer novamente, porque já nascemos uma vez fisicamente e precisamos nascer agora espiritualmente, porque morremos junto com o pecado de Adão. Esse foi o conflito que Nicodemos não teve como solucionar com os seus próprios dilemas. Nós sabemos que Nicodemos fazia parte do colégio farisaico, né? Ele fazia parte do grupo dos fariseus, grandes estudiosos da lei, eram cumpridores à risca, né? Ríspido, eles evitavam até contatos com certas pessoas para não contaminar-se, mas era assim uma santidade exterior. Jesus chegou a chamá-los de sepulcros caiados, bonitos por fora, mortos por dentro. Agora, nós precisamos, vivos por fora como estamos, nós precisamos nascer por dentro. Esta vida espiritual precisa nascer. Por isso, há necessidade de nascermos novamente, nascer a partir de Cristo. É interessante, diácono Charles, é que nessa conversa com Nicodemos, Jesus diz que é necessário nascer da água e do Espírito. Nós temos aí várias linhas teológicas de pessoas tentando interpretar ou traduzir ou trazer um entendimento sobre essa palavra água. Alguns dizem que esta expressão água é o próprio Espírito Santo. Mas aí fica meio que confuso, porque diz assim, quem nascer da água e do Espírito. Se a água é Espírito Santo, seria quem nascer do Espírito e do Espírito. E aí fica meio confuso para se entender. Segundo, dizem que esta água poderia ser o batismo nas águas. Então, quem nascer da água e do Espírito. Aí nós caímos num problema,
O problema é que nós estamos atribuindo o batismo em água como um elemento necessário para a salvação. E aí complica, porque nós sabemos que o batismo ele não é um sacramento, ele é uma ordenância. Então, também não é. Então, nós entendemos que, e a Bíblia diz isso, foi Jesus quem disse no Evangelho de João, vós já estáis limpo pelas minhas palavras. Então, a água de João é a palavra de Deus. Então, nós precisamos nascer a partir da palavra e do Espírito. Somente com esse nascimento da palavra e do Espírito é que nós temos condições de dizermos que estamos vivos espiritualmente. E assim, bem sinteticamente, assim de forma bem resumida, nascer da palavra é ter a vida dirigida a partir dos mandamentos da palavra. E nascer do Espírito é ter a influência do Espírito nas tomadas de decisões. Amém. O que eu achei interessante da sua explanação é que o nascer de novo ele vem de dentro para fora. Exato. E o que a gente observa muito é essa questão do... As pessoas gostam de mostrar o que está fora e não por dentro. É pela aparência, muitos vivem pela aparência. E é interessante que aqueles que vivem de aparência acabam servindo como mau exemplo. Aí é onde entra essa questão da religião. A religião vem da palavra religare, quer dizer, unir o homem que estava separado de Deus com Deus. O problema é que muitos deixaram a essência e vivem da aparência. Então, a religiosidade é um mal, e é um mal que tem que ser combatido. Mas como esse mal tem que ser combatido? Através da palavra de Deus. E esse é o segundo subtópico, que vai falar: a religião não faz nascer de novo. Como o Senhor já disse, Nicodemos era um príncipe dos fariseus. Ele frequentava o Sinédrio, um templo, ele era um homem que tinha relevância, era um homem que tinha nome, era um homem que tinha aparência. Eu queria que o senhor falasse sobre essa questão que é muito crítica e por muitas vezes a gente até pisa em ovos para não falar sobre a religião não faz nascer de novo. Aonde nós estamos nos perdendo e aonde nós devemos nos reencontrar para que todos consigam prosseguir um caminho que é Jesus Cristo, pastor Hélio. Vamos lá. Quando nós olhamos esta expressão, a religião não faz nascer de novo, nós precisamos entender essa construção chamada religião. Como bem você destacou, a origem, a etimologia da palavra, que vem de religar o homem a Deus, cabe-nos um questionamento. Religar o homem a Deus como? Então a religião tem uma proposta. Qual é a proposta? É que nós podemos nos religar a Deus através de práticas externas, através de afazeres, através de serviços que nós estamos a elaborar para Deus. E este é um aspecto totalmente negativo, porque os fariseus exatamente faziam assim, e foram reprovados por Jesus por causa dessas práticas. Nós podemos observar, e aí eu estou assim, com a mente bastante fecunda para o assunto de Gênesis, né? Nós podemos entender ali de forma bem figurativa, quando o Adão peca, o Adão comete um pecado, e Deus aparece para conversar com Adão, a Bíblia vai dizer que o Adão faz construções da própria roupa para cobrir sua nudez. Nós entendemos que aquele aparato, todo aquele endereço que Adão vai construir, são aspectos religiosos para poder ter um relacionamento com Deus. E ali, a Bíblia vai dizer que é o próprio Deus que vai vestir a nudez de Adão. Ou seja, nós podemos criar uma falsa aproximação de Deus quando entendemos que as práticas de vida que nós construímos sejam suficientes para nos dar um relacionamento com Deus, quando isto não é verdade. A verdade é que a religião constrói práticas exteriores, mas não tem a capacidade ou a condição de mudar interiormente uma pessoa. Por exemplo, alguém que tem um hábito de mentir, ela pode até vestir-se
com uma roupa de verdade, mas constantemente vai estar mentindo, porque a religião não tem esse poder de mudar o interior. Por isso a necessidade do novo nascimento, o relacionamento com Cristo, só Ele fará esta mudança no interior das pessoas. Então, aonde a palavra de Deus é onde o Cristo atua, ela atua no nascedouro, lá na fonte de todas as coisas. Por exemplo, do coração procede todos os caminhos da vida. A religião não pode moldar os nossos corações, mas o Espírito Santo, a palavra, Cristo e Deus têm o poder de não só controlar o nosso coração, mas de nos conceder um novo coração, uma nova maneira de viver. Amém, pastor. É interessante porque essa semana eu estava estudando bastante referente sobre dois temas. Uma mensagem ou uma vida cristocêntrica e a antropocêntrica. O problema que eu vejo muito referente à religiosidade é que ela perdeu o cristocentrismo, que Cristo é o centro, ele conduz a sua igreja, ele conduz a sua noiva, ele conduz nós nessa caminhada, ele nos conduz para uma vida reta, para uma vida de santificação. E o problema de outras denominações é que ela colocou o homem na frente de Deus. Então ela trabalha para atender às necessidades, trabalha para atender os desejos da alma do homem, e ela se perde nisso. Porque quando ela começa a tratar a alma do homem, começa a gerenciar egos, ela se perde completamente. Ela desvia o caminho. Mas aquele que persiste e caminha com Cristo, onde ele é o centro, onde ele é o alvo, são aquelas pessoas que estão na direção correta, pastor. E é interessante porque muitas pessoas têm essa dúvida, principalmente aqueles que acabaram de se converter. Na época em que eu era mais menino, né, eu lembro que tinha a questão do discipulado para o novo convertido, que é uma questão muito importante para o crescimento e para o amadurecimento do novo convertido, do novo cristão. Ele precisa entender conceitos que durante a sua trajetória, durante a sua vida, foram todos distorcidos, referente à religião, referente a Cristo, referente a doutrinas. E aqui no terceiro subtópico, ele vai trazer o novo nascimento e o seu processo. Qual é o processo do novo nascimento, pastor? Vamos lá. O processo do novo nascimento, ele dá-se de início quando nós passamos a crer em Jesus Cristo. Mas crer em Jesus como Filho de Deus, como alguém enviado da parte de Deus, como alguém e único que tenha a solução para a nossa vida. Por isso que Jesus é chamado de Filho unigênito. Isso aqui gera até umas confusões, porque alguns dizem assim, mas não pode ser, Jesus não é o único Filho de Deus. É o único na sua espécie, é o único no seu gênero. Jesus é o único filho nesse quesito. Os demais filhos são filhos por adoção, filho por eleição e por aí afora. Mas Jesus Cristo é o único filho da sua espécie, é o único filho da sua gênesis. Então, quando nós passamos a crer em Jesus, e esse crer é a germinação entre arrependimento e fé, quando esses dois elementos abraçam-se, nós passamos a crer em Jesus. É quando eu tenho consciência de que estou errado, quando eu tomo uma decisão de mudar a rota para mudar esse caminho, e eu acredito que eu não sou capaz de resolver, mas deposito a minha confiança em outra pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo. Então eu descobri que estou no caminho errado, entendo que eu preciso mudar, mas descubro que eu não consigo fazer. Eu deposito essa confiança em outra pessoa, que é Jesus. A partir deste momento, a Bíblia vai chamar isso de conversão. A conversão é este processo que nos faz mudar a rota da caminhada. A partir deste momento, há um processo de Deus na vida do homem. E o primeiro processo que Deus vai fazer na vida do homem é o que nós chamamos de regeneração. E vai começar a colocar nele os primeiros impulsos de uma nova vida. Então ele vai aprender a pensar, a ouvir, a falar, a andar, a decidir de maneira nova. E isto ele vai fazendo automaticamente.
O detalhe é exatamente isso aí, Diácono Chaves. É que neste momento, às vezes, surge as estruturas da religião dizendo, mas você precisa praticar isso, você precisa praticar aquilo, você precisa deixar isso, você precisa somar aquilo. E aí as pessoas vão se perdendo nas práticas, nos ritos, e esquece da essência. E quando se perde a essência, não há uma conversão genuína. A conversão genuína se dá pela ação de Deus na vida de uma pessoa, colocando uma maneira nova. Por isso que Paulo, o apóstolo Paulo, vai dizer-nos coisas maravilhosas. Ele diz assim, por exemplo, vós já tendes a mente de Cristo. Olha que interessante, vocês têm uma mente de Cristo, ou seja, vocês têm um jeito novo de pensar. Paulo fala aos Filipenses, pensai agora nas coisas que são de cima e não nas coisas que são de baixo. Em Romanos capítulo 6, Paulo diz assim, se vocês morreram com Cristo e já ressuscitaram, andai em novidade de vida. A expressão ali, andar, é viva em uma novidade de vida. Esta vivência, esse relacionamento consigo e com as pessoas tem que ser tudo novo. E este novo é a partir das Escrituras. Então nós aprendemos que dentro da nova aliança, que é o Novo Testamento, este é que traz todos os ensinos sobre o novo nascimento. Nós temos promessa no livro de Ezequiel, que faz parte do Antigo Testamento, dizendo que ele faria uma nova aliança conosco, que nos daria um novo coração. Mas a aplicação disso nós só temos no Novo Testamento. E aí um exemplo bem claro, bem visível, bem plausível, é exatamente o encontro de Jesus com o fariseu Nicodemos. Amém. É interessante, pastor, que a gente observa aqui que essa lição ela tem um ciclo, né? Ela se completa e já é uma nova etapa. A gente está indo para o terceiro tópico que vai falar justamente disso, o Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. O Novo Testamento ele vem como um manual, como um documento, como um contrato para o novo cristão nessa caminhada. E lá onde difunde o plano da salvação imposta, declarada, enviada, é o nosso manual, é o nosso famoso GPS para a gente conseguir trilhar esse caminho, e esse caminho para a gente conseguir chegar no alvo, conseguir... Mas esse caminho, pastor, eu acho que é interessante também falar, como a gente já disse aqui, ele tem as etapas, ele tem as suas dificuldades, não é simples, não é fácil, né? É um caminho estreito, como o senhor já disse no início dessa live, que já é o próximo subtópico, que é a porta estreita, né? A dificuldade de nós caminhar. Mas eu quero que o senhor fizesse uma síntese, uma sinapse referente ao Novo Testamento. O que esse Novo Testamento traz para o novo cristão? Qual é a revelação desse Novo Testamento? Muito bem. É uma belíssima pergunta, uma pergunta importante, né, neste momento desta live, momento importante desta lição. O Novo Testamento, ele é o cumprimento de inúmeras promessas que foram feitas no Antigo Testamento. O Primeiro Testamento, que nós chamamos de Antiga Aliança, ele foi escrito e estabelecido para normatizar principalmente a nação de Israel, mas trazendo alguns ensinos também para a nação gentílica, que são todos os povos que não são judeus. Só que ele veio trazer parâmetros, fundamentação. Observa-se que com essa gama de instruções do Antigo Testamento, foi-se necessário detectar que o homem não havia possibilidade do cumprimento desses mandamentos. O homem não tinha capacidade, nem espiritual, nem física, de vivenciar isso. Não é que Deus tem um novo plano. Não, o plano de Deus já era esse. Então surge o Novo Testamento. Este Novo Testamento que é uma nova aliança. E esta nova aliança que é feita, ela é feita a partir de Jesus Cristo. E agora nós não precisamos mais cumprir uma lista de regras. Nós precisamos agora confiar numa pessoa e permitir que esta pessoa caminhe conosco. Que esta pessoa nos dê as orientações necessárias. Então, observe, no Antigo Testamento nós tínhamos uma lista de afazeres. Não fomos capazes de cumprir.
Deus então abre uma nova oportunidade. E agora diz assim, já que vocês não conseguiram cumprir esta lista de mandamentos, eu quero que vocês sigam então uma nova pessoa. Então, imite o jeito dele, a maneira dele, a vida dele, imite ele. Se vocês conseguirem imitar ele, o Novo Testamento será reescrito dentro de você. Porque o que é o Novo Testamento? O Novo Testamento é uma nova maneira de se viver. E isto Jesus veio mostrar para nós em prática. Ele trilhou neste mundo, dando-nos exemplos para que pudéssemos seguir os seus passos, como disse o apóstolo Pedro na sua primeira carta. Amém, pastor. Boa essa palavra, esse resumo. E eu espero que vocês que estão assistindo estejam agregando também para vocês esses ensinamentos, essa lição riquíssima que será tratada nesse novo trimestre, que nós possamos nos debruçar, aprender. Amanhã vai ser um novo dia, um dia também da gente comparecer na Escola Bíblica Dominical, participar, ser participantes ativos em cada igreja que você pertence. Não deixe essa oportunidade de sentar, estar em comunhão e aprender a palavra de Deus. Esteja amanhã todos na Escola Dominical, felizes, alegres, porque nós estamos juntos, glorificando, exaltando e agradecendo o que Deus tem para a nossa vida. Cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua história com Cristo e a sua missão também aqui na Terra. Que nós possamos poder estar ligado e em comunhão com todos os irmãos. E importante aqui, eu já quero fazer um tiratema, aproveitar que a revista ela dá uma sugestão de perguntas, eu quero fazer um ping-pong, um bate-volta aqui com o pastor Wellington, e eu vou fazer algumas perguntas para ele. Ele já falou isso ao decorrer dessa live, e eu espero que ele responda novamente. E uma coisa importante, nada é repetitivo. Se aquilo for importante ser dito novamente, vai ser dita 1000 vezes. O importante é que essa mensagem, essa palavra, invada a sua mente, penetre o seu coração e que Deus fale com você no secreto e no individual. Então, vamos aqui, pastor. O que é a vida nova com Cristo? A vida nova com Cristo é o começo de uma nova história de felicidade, de verdade, de plenitude no Espírito. É um caminhar alegre, leve, até porque Jesus diz assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Olha só, se você está cansado e sobrecarregado, tem um convite de Jesus, vinde a mim. E tomai sobre vós, tomai o quê? Tomai sobre vós o meu fardo que é leve. Então, tire essa sobrecarga da religião e tome a leveza de caminhar com Cristo. Então, o que é essa nova vida com Cristo? É uma nova história, um recomeço de uma história. Se você está cansado de viver, de cumprir ritos, de correr atrás e não resolver sua vida espiritual, se você comparece ou parece assim em comportamento com a mulher samaritana de João 4, que vinha trazendo consigo um fardo pesado, é só um diálogo com Jesus. Tudo se resolve. O homem é perfeito em resolver soluções da vida. Ele é perfeito. Ele pega o abatido e o transforma. Ele pega o derrotado e o transforma. Ele pega o desamparado e o transforma. E ele pega o solitário e o muda. Então, Jesus Cristo é esta nova história, esta nova vida para ser vivido. Vamos lá, pastor. Outra pergunta. Aquele decidiu trilhar esse novo caminho, ele está sozinho ou ele está acompanhado? Jamais estará sozinho, nunca. Até porque o nome, não é? Um dos nomes titulares de Jesus Cristo é Emanuel, que significa o Deus conosco. Então, quando você crer em Jesus, automaticamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo caminhará contigo. Esses três personagens jamais te abandonará. Nunca mais você vai estar só. Você terá um amigo oculto, mas não um amigo distante. Você vai ter ele sempre contigo. Para aquele que ainda continua na dúvida, mas essa pergunta aqui não é redundante, nós vamos repetir como eu disse. Por que o cristão deve começar a sua jornada de fé
pelo Novo Testamento. Por que o cristão deve começar a sua vida de fé pelo Novo Testamento? Porque todo o Novo Testamento se resume numa única pessoa. O tema central do Novo Testamento é Jesus, o Cristo. Então, por que nós começamos? Porque nós iniciamos a nossa trajetória a partir do nosso Salvador e Senhor Jesus. E todo o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, 27 livros explicando exclusivamente sobre este homem e sua obra. Fantástica literatura. Leia para valer o Novo Testamento e descubra que há um homem perfeito, mas é um homem presente para caminhar contigo. Amém, pastor. Eu dou sorriso porque é impressionante a riqueza de detalhe, como a palavra de Deus é genuína, é maravilhosa, como nós podemos nos alimentar e saciar com a palavra de Deus. É sensacional. Eu sempre vou me alegrar, sempre vou sorrir, porque eu aprendo a cada dia, cada minuto. Cada vez que eu me debruço sobre a Bíblia, é um pedido de socorro ao Espírito Santo para que ele possa me dar capacidade de discernimento e entendimento. E que eu possa também ter a inteligência de poder falar da palavra dele para aquelas pessoas que necessitam. E essa primeira lição é um convite a mim, um convite ao pastor, ao convite a vocês que estão assistindo, você que vai iniciar essa caminhada com Cristo, se prenda, venha aprender conosco, vai na sua igreja ou aceite o nosso convite a vir à nossa igreja a aprender. Tem mais outros professores, tem outros lecionadores, tem doutores, tem aqueles que Deus deu a inteligência de poder aplicar o seu ensinamento e espalhar para aqueles que precisam. E, pastor, eu queria também salientar, teve pessoas que iniciou a caminhada, teve pessoas que andou, teve pessoas que se cansou, teve pessoas que ficaram tristes, teve pessoas que pararam de caminhar com Cristo. Essas pessoas, talvez pela imaturidade espiritual, ou talvez por terceiros ter magoado, ou ela se sentiu excluída, ou ela não teve o sentimento de pertencimento aonde ela congregava. O que o senhor possa dizer para essas pessoas que ao iniciar a caminhada parou, se entristeceu? Vamos lá. Meu amigo, você que está nos ouvindo, é possível que você seja uma dessas pessoas que entristeceu-se e hoje encontra-se paralisado no quesito vida espiritual. Eu quero te pedir encarecidamente que você volte o seu olhar para o autor e consumador da sua fé. Você em alguns momentos parou para olhar para o ar, para ver, para outros alvos, e aí você se decepcionou. Então eu te convido a reorganizar a sua visibilidade, a sua visão e voltar a olhar para Jesus. Há um exemplo bem claro na Bíblia de alguém que tirou os olhos de Jesus e começou a ter problema. Um certo dia, Jesus estava passeando, andando sobre as águas, e um dos seus discípulos, por nome Pedro, pediu para ir até Jesus. E Jesus disse para ele, vem. E ele disse, conforme a sua palavra, irei. E começou a andar sobre as águas de encontro a Jesus. Mas só que o texto bíblico diz assim, e percebendo o vento, ele começou a afundar. Então fica assim, meio que claro para nós, né? bem explícito, que naquele momento ele tira o olho de Jesus e vai olhar para as circunstâncias. Neste momento ele diminuiu a sua fé e começou a afundar. O detalhe é que quando ele inicia este afundamento nas águas, é muito interessante isso. Jesus já estava do lado para estender a mão e levantar. Então você que se decepcionou, saiba, neste momento, Jesus já está do seu lado com a mão estendida para te colocar novamente de pé. Volte o seu olhar para ele e reerga-se. Volte a caminhada, trilhe o caminho, seja feliz e os céus te aguardam. Amém, irmãos. Amém, pastor. Obrigado por atender esse convite. Como o senhor já sabe, a gente conversou, é uma iniciativa que Deus colocou no meu coração. Eu não estou preocupado em números, em views, em curtidas. Estou preocupado que a palavra de Deus possa ser espalhada, possa ser disseminada para aqueles que necessitam. A gente criou essa página com esse objetivo, para que todos possam ter acesso, para que todos possam se debruçar e ouvir a palavra de Deus.
Eu acho que esses que estão assistindo possam compartilhar. Compartilhe com amigos, compartilhe com o pessoal do trabalho, com familiares. Propague a palavra de Deus, seja um agente dentro do reino de Deus também. Espalhe essa lição que foi maravilhosa. Vai ser um trimestre maravilhoso e de aprendizado. Aqui a gente coloca o rosto, a cara para bater. Se tiver máscaras, as máscaras vão cair, mas nós fazemos aquilo para que agrade a Deus. Tudo que eu quero e tudo que nós desejamos é que Deus se agrade daquilo que eu faço, que essa página faz, que possamos alcançar vidas, não em nome do Charles, não em nome da página Conectados em Jesus Cristo, mas em nome e glorificação e exaltação do verdadeiro Deus, do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis. E assim eu agradeço por compartilhar esse momento com vocês e também peço para o pastor Wellington dar as suas palavras finais para que nós possamos se despedir. Foi um prazer estar contigo aqui, Charles. Foi maravilhoso. Agradeço de coração o convite e poder estar compartilhando um pouco deste assunto, né, bastante instigante, bem elaborado e um assunto apetitoso, esse assunto que será nesse trimestre que será estudado nesse segundo trimestre. A você, deixo o convite, sim, de você estar procurando uma escola bíblica dominical, estar estudando a palavra de Deus. Você que ainda não começou a sua caminhada de fé com Cristo, inicie ela, dê os primeiros passos. Você que já anda, aperfeiçoe os passos, daqui a pouco você aprende a correr com Cristo, não só caminhar, mas correr com Cristo. E a você que esteve presente até aqui, que o Senhor Deus te abençoe, te guarde e te prospere em todos os caminhos. Como falou o diácono Charles, este canal ele é uma bênção para a sua vida, porque ele é uma ferramenta de Deus para você. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém, irmãos. Tenham uma ótima noite. E amanhã, vão e compareçam na escola dominical da igreja de vocês. A presença de vocês é fundamental. A paz do Senhor e boa noite a todos.